Estamos de volta para mais uma aula aqui de nomenclatura, certo? Aula 2, né, desse tema. Nessa aula a gente vai fazer umas cadeias mais complexas e vamos também ver umas regras importantes para a nomenclatura. Então já pode compartilhar o vídeo à vontade com seus amigos, colegas, parentes, entendeu? Pode também, já vai dando o joinha aí, né? Já vai se inscrevendo também no canal. Então vamos lá. Atenção, pessoal, sem perder tempo, eu tenho esse composto bem aqui, ó. Esse composto, eu de cara, eu já sei que ele não é um hidrocarboneto. Por que ele não é um hidrocarboneto? Ele não é um hidrocarboneto, pessoal, porque ele tem esse OH aqui, ó. Quando tiver um OH ligado a um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples, nós temos a função álcool, certo? Função álcool. Então já fiquem ligados nisso aí, tá? Quando tiver esse OH aqui, ó, vou até pintar aqui para vocês, ligado a um carbono que só tem ligações simples, nós já vamos dizer que é a função álcool, tá? Já grava isso aí. Se é função álcool, a terminação vai ser ol, tá? Então bora lá. Vamos escrever o nome desse composto aqui então, que é isso que a gente quer saber. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos numerar a cadeia. Olha, eu tenho aqui a ponta da esquerda, certo? Aqui. E tem a ponta da direita, que é essa aqui, ó. A ponta da direita. Ponta da direita, certo? Olha só. Aqui é a ponta da esquerda e aqui é a ponta da direita. Então, pessoal, me diga uma coisa. A gente vai numerar de qual ponta aí dessa cadeia? Sempre lembrem, hein? Nós vamos sempre numerar a cadeia da ponta mais próxima do grupo funcional. Professor, que grupo funcional é esse? É isso aqui, ó, que tá pintadinho, ó. Tá mais perto da ponta da direita, ó. Tem essa ponta aqui, né? E essa outra ponta. Certo, a ponta da esquerda é aqui, ó. Onde tá o cursor do mouse. E aqui é a ponta da direita. Você vai numerar sempre da ponta que está mais próxima do grupo funcional, tá? No caso é a ponta da direita, tá certo? Então você vai numerar a cadeia daqui. Como assim, Augusto? Essa história de numerar a cadeia. Vamos ver aqui. Tirar esses nomes aqui. Bora lá. Vamos numerar essa cadeia agora. Ó. Beleza. Bora lá. Ó, aqui, ó, aqui estaria errado porque eu estou começando a numerar da ponta que está mais longe do radical. Então eu tenho que numerar daqui, ó. Aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que história é essa, professor? 5 o quê? 5 carbonos, gente. Então eu estou contando aqui, ó, 5 carbonos. Então o que vai acontecer? Se tem 5 carbonos, o nome começa com pente. Pente, certo? Ó, pente. Se só tem ligações simples entre esses carbonos, então a gente vai dizer que é pentan, certo? Ó, pentan. Pentan. Cadê aqui tudo junto? Pentan. Pentan. Mas, professor, se é álcool, se é da função álcool, então vai terminar com ol. Mas aí você só tem que dizer onde está esse ol. Onde está o grupo funcional? Está em qual carbono? Está no carbono 2. Então, pentan 2 ol, tá? Quer dizer que esse ol está no carbono 2, tá certo, pessoal? Então, fiquem de olho nisso aí, tá? Beleza.
Então, agora vamos para a segunda cadeia dessa aula. Essa cadeia aqui é uma cadeia que nós temos que perceber o seguinte, que ela tem uma ligação dupla aqui, ó. Vou pintar essa ligação dupla para vocês, certo? Ó. Vamos pintar essa ligação, tá? Aí. Pintar só ela aqui. Vamos pintar essa ligação dupla para ficar destacado aí o que vai interferir no nome, né, desse composto. Então, olha só. Temos quantos carbonos aqui? Vamos conferir. Primeiro eu quero que vocês me digam. Olha, tem a ponta da direita. Eu vou só botar ponta PD só. Ponta da direita, né? Ó. E tem ali a ponta da esquerda. Ó. Vou botar mais em cima aqui, ó. Ponta da esquerda, certo? Ó. Olha só. Ponta da direita e ponta da esquerda. Nós vamos numerar a partir de qual dessas pontas? Você pensa assim, sempre a ponta que está mais próxima da ligação dupla, tá? Então é essa que eu vou numerar. Então vamos começar a numerar da ponta da direita, beleza? Então bora lá. Começando, ó. Vou numerar a cadeia. Primeira coisa que a gente faz é numerar a cadeia. Certo? 1. Esse aqui é o carbono 2. Esse aqui é o carbono 3. Esse aqui é o carbono 4. 5 e 6, certo? Ó, pronto, a gente numerou a cadeia, numeradinha essa cadeia. Agora é o seguinte, 6 carbonos, pega a tabela, assiste essa aula com uma tabela do lado. 6 carbonos, o prefixo é X, certo? X. Olha, qual o tipo de tempo? Ó, se tiver só ligações simples, o infixo vai ser an. Se tiver dupla, vai ser en. Se tiver tripla, vai ser in, tá? Se tiver duas duplas, de en, tá? Então essa cadeia tem uma só, tem só uma ligação dupla. Então aqui vai ter, ó, vai ser um hexeno. Por que é hexeno? O en é porque, ó, o en é porque tem X porque tem 6 carbonos, en porque tem essa ligação dupla que está pintada de vermelho, e O é porque é o hidrocarboneto. Se fosse álcool, a gente ia ser um hexenol, mas não é um álcool, é um hidrocarboneto. Por que eu sei que é hidrocarboneto? Porque ele só tem carbono e hidrogênio, só C e H. Se tivesse átomo diferente, não seria hidrocarboneto. Olha, o que está faltando para eu fechar o nome dessa cadeia aqui? É só colocar, ó, onde está esse En. O En, que é a ligação dupla, está entre o carbono 2 e 3. Então, qual o menor número, 2 ou 3? 2. Então, quer dizer que o En está na posição 2, ó. Tá certo? Ó. Então, vai ser o X2Eno. Tá certo? Então, aqui é o X2Eno. Nossa terceira cadeia da aula número 2 de nomenclatura. Na verdade, são duas cadeias que tem aí, será? Por que você colocou duas, professor? São duas, você falou que é só uma. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver o que acontece. Olha, essa primeira cadeia aqui, professor, eu sei que isso aí não é hidrocarboneto, não é? Não é hidrocarboneto porque tem átomo diferente de oxigênio, ou de C e H, de carbono e hidrogênio na cadeia, que é um O. Se tiver átomo diferente, a gente já sabe que não é hidrocarboneto. Então, qual a função vai ser? Pessoal, toda vez que tiver um carbono com dupla O entre dois carbonos, ó, esse carbono com dupla O, nós chamamos de carbonila, tá? É a carbonila. Essa carbonila, tá? Essa carbonila, ela caracteriza a função cetona se a carbonila estiver
entre dois carbonos, tá certo? Então, qual é a função? Função cetona. Se a função cetona termina com ona, o nome. Vamos dar o nome então para esse aqui, ó. Primeiro, eu tenho a ponta da esquerda e a ponta da direita. Eu vou numerar a parte, ó. Aqui eu vou botar, ó, bem aqui pertinho para vocês verem, ó. Escrever aqui, ó. A gente vai numerar aqui, ó, da ponta que está mais perto do grupo funcional. Aqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4. Então são quantos carbonos? 4 carbonos. 4 carbonos a gente já sabe que vai ser but. Certo? But. Então vamos escrever aí, ó. Seria esse texto aqui. But. Porque tem 4 carbonos. Ora, qual tipo de ligação existe entre os carbonos? Só ligação simples, ó. Professor, mas essa dupla aqui não. Essa dupla não é entre carbonos. Então, vai ser an. Butan. Aí nós vimos que é da função cetona. Então, termina com ona. Mas você tem que dizer onde está esse ona. Onde está o ona? Está no carbono 2, ó. O grupo funcional está no carbono 2. Então é butan 2 ona. Professor, posso colocar de outro jeito? Tipo, butanona 2? Pode sim. Pode colocar butanona 2. Sem problema nenhum, tá certo? Pode colocar butanona 2. Mas o mais correto é botar butan 2 ona, tá certo? E essa cadeia aqui do lado? Olha, a gente vai ter que numerar ela, né? Vai ter que numerar essa cadeia da ponta da esquerda, certo? Ó. Olha só. Por que que é da ponta da direita? Ponta da direita e aqui a ponta da esquerda. Porque sempre é da ponta que está mais próxima do grupo funcional. Então, vou numerar. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí 4 carbonos. Então, qual seria o nome desse composto aqui? Bora lá. Tem quantos carbonos? Tem 4, então é but. Qual tipo de ligação existe entre os carbonos? É a ligação que só tem um tracinho, professor. Então, é a ligação simples, ó. Então, é an. Butan. E a gente sabe que é da função cetona. Por que que é da função cetona? Repetindo. Quando tiver a carbonila entre dois carbonos. Professor, o que é carbonila? É um carbono que tem dupla ligação com oxigênio. Então, onde é que está a ona, né? O grupo funcional está no carbono 2. Então, butan 2, ona. Certo? Ó. Para aí. Professor, quer dizer que são os mesmos... essas cadeias são as mesmas? Exatamente, pessoal. Só que o que acontece é que elas estão invertidas, ó. Se eu numerar ela da direita para a esquerda, vai ser butan 2 ona. Se eu numerar da direita para a esquerda, vai ser butan 2 ona. Por isso que esse composto bem aqui, o certo mesmo, quando não tem possibilidade de ter uma outra... Não tem, professor, não tem como ter o butan 3 ona? Não tem. Não tem como ter o butan 1 ona? Não tem, porque a carbonila tem que estar entre dois carbonos para poder ser butan 1 ona, para poder ser cetona. Então, na verdade, o nome certo dessa cadeia bem aqui, ó. Olha, essa cadeia aqui é aquela cadeia que não precisaria... A gente não precisaria nem numerar, entendeu? Ó. O nome certo dessa cadeia mesmo aqui, ó. O nome certinho é só butanona, tá? Butanona, porque não tem como ter butanona 1, butanona 3, butanona 4, só tem como ter butan 2 ona. Então, por quê? Porque para ser cetona tem que ter o grupo funcional entre dois carbonos.
isso acontece em alguns compostos de cadeia pequena, tá, gente? Então, tenha atenção, tá? Agora, de 5 para frente, carbonos, acetonas, aí tem que ser tudo numerada, tá certo? Agora, o nosso quarto exemplo dessa aula, vou falar de outra regra que é bem importante, viu? Olha aqui. Nós temos essa cadeia, eu coloquei ela duas vezes para a gente ver as duas situações, né? Eu quero mostrar um erro que muitas pessoas cometem quando estão nomeando, dando nome a essas cadeias. Então, bora numerar essas cadeias, tá? Eu vou numerar aqui, ó. Professor, ó, tem a ponta da esquerda e a ponta da direita. Olha, a ponta da esquerda, eu conto 1, 2, tem uma dupla, certo? E aqui, ó, 1, 2, já tem uma dupla. Então, professor, qual a ponta que está mais próxima da insaturação? O que é certo fazer? Olha, eu vou numerar dos dois jeitos aqui. Vou numerar aqui, ó, essa primeira cadeia. Ó, tô numerando os carbonos dela, certo? Ó, olha só. Numerando cada carbono da cadeia, certo? Olha aí. E vou numerar a outra cadeia aqui. Opa, deixa eu só zerar ali. Contador. Vou numerar ela dos dois jeitos. Quero para startar do 1. Bora lá. Certo, então a gente já pode ver aí que a cadeia é a mesma, né? Mas vamos ver o que acontece. O que eu quero mostrar para vocês. Olha, é o seguinte. Quando a gente for colocar o nome desse composto aqui, nós vamos ver. Quantos carbonos tem aí? 7. 7 carbonos, então vai ser ept, porque tem 7 carbonos, certo? Ept, 7 carbonos. Aí, professor, tem 3 ligações duplas, né? Ó, tem 3, ó. E só tem essa aqui, né? Ó, pronto. Todas as ligações estão pintadas, tá? Pintadas de vermelho aqui, ó, ligações duplas. Aqui também vou pintar essa cadeia com essa ligação ali de vermelho. Pintando ela, pintando essa outra. Aqui também. Pronto. Então, gente, é o seguinte. Vamos lá. Se tem 3 ligações duplas, vai ser tipo quando o Brasil teve o título mundial. Vai ser tri, certo? Ó. Como assim, professor? Bora lá. Ó. Ept, tri, porque tem 3 ligações tri, certo? Ept, tri. Pois é, por que é ept? Ept é porque tem 3 ou 7 carbonos. Tri, porque tem 3 ligações duplas. E O vai ser a terminação porque ele é hidrocarboneto, certo? Ó. Deixa eu pintar esse O de outra cor. Vamos lá. Tá ele verdinho aqui. Pronto. Heptitrieno, ó, o nome dele. Mas, professor, o que tá faltando? Esse nome tá certo? Não, gente, não tá ainda completo, porque a gente tem que colocar a posição que tá as ligações duplas. Onde está esse... Rapaz, eu vou apagar esse aqui, tá maior papagaiado esse aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vai ficar ept, certo? Aí, olha só. Tem ligação dupla entre o carbono 2 e 3, então a posição 2. Entre 4 e 5, posição 4. Entre 5 e 6, posição 5. Então, ó.
ept2. Aí nessa posição aqui, ó, 4. E aqui, ó, 5, 6. Posição 5. Certo? Aí, ó, trien. Nó. Certo? Ó. Então, esse seria o nome desse composto. Professor, será que o nome é esse aí? Ou é esse outro aqui, ó, embaixo? Tem outra possibilidade? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pintar essa ligação bem aqui. Aí. Pintar ela, né, de vermelho. Pronto. Tá igual as outras. Tudo vermelho. Então vamos dar nome para essa cadeia aqui de baixo, que é a mesma de cima. Vamos dar esse outro nome, começando daqui a numeração. Ó. Então bora lá. Aí seria ept, porque tem 7 carbonos. Ept. Certo? Aí olha só. Onde estão as ligações? Aí triem, por quê? Porque são 3 ligações duplas. Cada ligação dupla é em. Se tem 3 duplas, vai ser triem, tá? Então, olha só. Aqui, a primeira ligação dupla está entre carbono 2 e 3. Então, posição 2. Aqui, a segunda ligação dupla está entre carbono 3 e 4. Então, posição vai ser 3. Essa outra aqui está... A terceira ligação dupla está entre carbono 5 e 6. Então, posição 5. Aí, ó. 2, 3, 5, triem. Tá? Nó. Por que que é... Olha. Por que que é ept? Porque tem 7 carbonos. 2, 3, 5. Triem. Quer dizer o quê? Quer dizer, gente, que tem 3... Ó, triem são 3 ligações duplas. Mas só que a gente tem que dizer qual a posição que elas estão, certo? Ó, onde é que estão essas ligações duplas? Nós temos que dizer onde é que elas estão. Então, olha, tem uma ligação no carbono. Isso aqui é justamente essa numeração para fazer com que, a partir do nome, você consiga escrever a cadeia. Você tem que saber a posição das ligações duplas, senão... Poderia colocar em qualquer lugar e ia sair uma cadeia diferente, um composto diferente desse aqui. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, ept, ó, 2, ó, entre o 2 e o 3, então, posição 2. Menor número sempre. Nós temos uma ligação dupla. Entre o 3 e o 4, nós temos outra ligação dupla. Então, posição 3. Entre o 5 e o 6, nós temos outra ligação dupla. Então, a posição é 5. 2, 3, 5 o quê? Triem. Eu estou dizendo aqui, ó, estou dizendo com esses números a posição das ligações duplas, tá? E ó, porque é hidrocarboneto. Só tem 2 tipos de átomos, que é carbono e hidrogênio. Certo, pessoal? Eu tenho 2 nomes, porque aqui é 2, 4, 5. Aqui é 2, 3, 5. Professor, qual é o certo? Olha, gente, o certo... sempre é o que dá a menor soma possível. Ó, 2 mais 4 mais 5 é igual a quanto? Vai dar 11, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, 2 mais 3 mais 5, bora lá. 2 mais 3 mais 5 vai ser igual a quanto? 10. Então, gente, ó... Onde deu o menor valor é que é a numeração correta. Ou seja, você tem que numerar da ponta da direita. Então, essa numeração ali de cima, esse nome ali de cima está o quê? Está errado. Tá? Ó, esse nome aqui está errado. O nome correto é esse aqui, ó. O nome correto é esse segundo nome aqui, ó, tá? Então, aquele nome ali, ó, aquele primeiro nome está errado, tá? E agora, pessoal, nós temos a quinta cadeia
né, que a gente vai estar analisando hoje. E essa cadeia você tem que dar bastante atenção, tá? Primeiro nós temos que ver qual o grupo funcional desse composto que está na nossa tela. Vamos olhar ali, ó. Se tiver algum composto que é diferente de C e H, né? A gente já vai, opa, tem ali o oxigênio, professor. Então a gente já sabe que não é hidrocarboneto. Então qual vai ser? Que grupo será esse aí? Se não tem composto diferente de CNH. Vou pintar ele aqui, ó. Certo? Ó. É um grupo que a gente já está trabalhando, né? A gente já está falando dele aí sempre. Então, que grupo é esse? Olha só. Atenção, pessoal. Quando tem carbonila, quando tiver um carbono que tem dupla com O, já vou chamar de carbonila. Certo? Se tiver carbonila entre dois carbonos, nós já vamos dizer que é cetona. Então a função desse composto aqui é função cetona, tá? Nós temos o composto da função cetona. Ah, então o nome vai terminar com ona. Isso mesmo. Então bora lá, bora começar a dar um nome para esse composto. Primeiro, eu tenho que numerar a cadeia, né? Eu tenho aqui, ó, a ponta da esquerda, e aqui eu tenho a ponta da direita, certo? A cadeia, essa cadeia aqui, que é uma cadeia aberta, né, que a gente está estudando as nomenclatura de cadeias normais, e essa aqui, por exemplo, é uma cadeia normal e aberta. A gente vê que cadeias abertas, elas têm pontas, tá? Então, essa pontinha aqui, ó, a ponta da esquerda. Essa ponta bem aqui, ó, é a ponta da direita. É como se fosse um cabelo, uma corda, né, que tem duas pontas. Então, olha, qual o lado que nós vamos começar a numerar, certo? Ah, professor, eu lembro que o senhor disse que sempre a gente começava a numerar do lado que está mais perto da ligação dupla. E no outro exemplo, você disse que era o lado que estava mais próximo do grupo funcional, né? Aí, gente, que pega, porque, ó, aqui nós temos o grupo funcional mais perto da ponta da esquerda. E o grupo e a ligação dupla está mais próxima da ponta da direita. Então, o que a regra diz? Se tiver essa situação aqui, você vai numerar sempre da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, se tem grupo funcional e ligação dupla, você vai numerar prioritariamente a partir da ponta mais próxima do grupo funcional. Fica assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês em cima, ó. Fica assim, ó. Primeiro, a preferência é para o grupo funcional. Depois é ligação, botar insaturação, né? Insaturação. Professor, o que é insaturação? Insaturação, quem não lembra das aulas passadas, é a ligação simples, dupla e tripla. A gente chama de insaturação. Insaturação é a ligação dupla e tripla, tá? Se tiver insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, aí a gente vai dizer que é uma cadeia insaturada, tá? E a insaturação é ligação dupla e ligação tripla, tá certo? Então a ordem é essa. E por último vai ser o radical. Professor, o que é esse radical? Radical a gente vai ver já quando a gente estudar as cadeias ramificadas, né? Nos próximos exemplos a gente vai estar estudando o que são os radicais. Então, por enquanto, ó, nessa cadeia aqui nós temos qual é o problema? Nós temos o grupo funcional de um lado, grupo funcional que define a função, a classificação do composto, de que família que ele é. Então esse composto aqui é da família, é do grupo cetona. Por que é do grupo funcional cetona? Porque tem carbonila entre dois carbonos, tá? E se só tivesse carbono e hidrogênio, seria hidrocarboneto. Então o grupo funcional mais forte, tá?
Então você sempre vai começar a numerar da ponta mais próxima do grupo funcional. Então bora lá. Bora começar numerando essa cadeia aqui a partir da ponta da esquerda, então, que é onde está o grupo funcional, tá? Bora lá. Aqui, ó. 1, botar carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Pronto. Tem aqui 6 carbonos nessa cadeia. Então, o nome, né? O nome dele, já sei que é da função cetona. Agora, o nome dele vai ficar o quê? 6 carbonos é X. Tem ligação dupla ou tripla? Tem uma dupla, professor. Está entre o carbono 5 e 6. Então, o número menor é 5. Então, está na posição 5. Então, eu boto X, 5En, tá? 5En quer dizer que o En, que é a ligação dupla, está no carbono 5. 5En. Aí a gente sabe que termina com ona. Mas onde está o grupo funcional? Professor, o grupo funcional está no carbono 2, ó. Então, a gente vai botar 2 ona, tá? Certo? Pronto. Então, esse composto aqui é o X5-2En, X5En 2ona, tá? Então, esse é o nome desse composto. X porque tem 6 carbonos, 5En porque a ligação dupla está no carbono 5, tá? Está, professor, está entre 5 e 6, então tá na posição 5. E o grupo funcional, que é o grupo funcional da cetona, está no carbono 2, por isso que a gente bota 2ona, tá certo? Então, essa aí é um composto da função cetona, tá? Não esqueçam essas regras aí, são muito importantes. E agora, pessoal, vamos começar um exemplo com cadeia fechada, tá? Olha, aparentemente nós temos 3 cadeias carbônicas aí na tela, certo? Aparentemente por quê? Olha, vamos ver o nome aqui desse primeiro. Tem quantos carbonos aí, pessoal? 3, né? 3 carbonos, então vou botar assim o nome, ó. 3 carbonos vai ser prop, certo? Porque tem 3 carbonos. Tem ligação dupla? Tem. Eu tô olhando bem aqui, ó. 2 tracinhos é a ligação dupla. Então, propen. É hidrocarboneto. Então, vai ficar propeno, tá? Esse composto aqui é o propeno. Esse primeiro aqui, ó. Tá, ó. Esse primeiro aqui é o propeno, tá, ó. Esse bem aqui é o propeno. Certo? Pronto. Esse aí é o propeno. Beleza? Agora é o seguinte. E esse outro composto bem aqui, ó. Bora lá. Tem quantos carbonos na cadeia? Tem 3. Então é prop. Qual tipo de ligação que tem? Tem ligação dupla? Tem. Propen. Terminação O porque é hidrocarboneto. Então esse aqui também é propeno. E esse outro ali? Vamos lá. Quantos carbonos na cadeia? 3. Prop. Qual tipo tem ligação dupla? Tem. En. Terminação O. Propeno. Então, gente, olha. Vocês podem perceber que a ligação parece que está em posição diferente, mas não está, entendeu? Ó, essa cadeira só está o que, ó. Se eu girar ela aqui, ó, olha aí, vai ficar tudinho igual, ó. É a mesma cadeia, tá vendo? Tô girando ela. Agora eu vejo que tudo aqui é a mesma cadeia. Então vocês têm que ter cuidado, porque tem questão que coloca essa cadeia aqui. Aí tem questão que coloca a cadeia virada de um lado, do outro, aí a pessoa fica confusa, mas é a mesma cadeia, tá certo? Então não tem diferença nenhuma nesses 3 compostos aí, eles são os mesmos, tá?
Agora, pessoal, a gente vai acelerar um pouquinho mais, entendeu? A gente já teve essa base, já viu as regras, agora a gente tem que fazer muito exercício, porque o grande segredo de a gente ir bem, mandar bem em química do carbono é exercitar bastante. Então, bora lá bem rapidão. Olha, essa cadeia bem aqui. Tem quantos carbonos? Ah, professor, tem que numerar. Isso mesmo. Mas você vai numerar de qual ponta? Da ponta da esquerda ou da ponta da direita? Ah, da ponta da esquerda, porque está mais perto do grupo funcional. O grupo funcional são estruturas que são diferentes de carbono e hidrogênio, certo? Que tem oxigênio, tem nitrogênio, tem átomos diferentes. Então, lá é o grupo funcional, então a gente vai começar a numerar dessa ponta sempre, tá? Deixa eu marcar para vocês, ó, o grupo funcional aqui, ó. Esse grupo funcional que eu vou pintar aqui para vocês, ó. Aqui, certo? Ó, pintar aqui de vermelho, pronto. É o grupo funcional do... Quando eu tenho OH ligado a um carbono que só tem ligações simples, ó, tá? Eu tenho a função álcool, tá? Função álcool. Então aqui eu tenho a função álcool. Professor, por que eu tenho que definir a função? Porque eu sei logo a terminação. Se a função álcool vai terminar com ol, tá? Vamos escrever aqui pra gente já... Ó, vou escrever aqui função álcool, tá? Ó, função álcool, certo? Essa é a função aqui dele. Função álcool, tá? Agora, se a função é álcool... Peraí, deixa eu colocar assim daqui. Função álcool, certo? E eu tenho que saber também o nome, né? Eu já sei qual é a função dele. E qual é o nome? O nome vai ser... Vamos numerar a cadeia. Vou numerar da ponta que está mais perto do grupo funcional. Então, é a ponta da esquerda, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Numerei aqui 4 carbonos. Se tem 4 carbonos, eu sei que vai ser but. But. Certo? Ó, 4 carbonos é but. Vou colocar aqui... Deixa eu ver. Aqui do ladinho. But. Porque tem 4 carbonos. Qual tipo de ligação existe entre carbonos? Ó, só ligações simples entre carbonos. Então vai ser butan, certo? Ó, butan, certo? Aí, pessoal, é o seguinte. A gente já sabe que é a função álcool, então vai terminar com ol. Então é o butanol. Só que a gente tem que dizer onde está esse ol. Então, onde é que está o grupo funcional? Está em qual carbono? Carbono 2. Então, vai ser butan 2-ol. O nome desse composto aqui, tá? Ah, professor, isso aqui estava nos exemplos anteriores, já foi feito. Pois é, tá vendo? Ó? Então, a gente repete alguns às vezes. Beleza, bora lá. Tem quantos carbonos aí? Mas antes de saber quantos carbonos tem, vamos identificar qual é a função. Qual é o grupo funcional desse composto? Olha, vocês estão vendo a carbonila entre 2 carbonos? Não, mas eu estava vendo. Entendeu? Deixem de ser cegos, tá? Tenha atenção para tudo aí. Olha lá. Pintei aqui, ó, para ficar bem agora. Agora dá para ver, né? Ó. Quando eu tiver carbonila, que é um carbono que faz dupla com oxigênio, entre 2 carbonos eu tenho a função cetona, tá? Então já vamos escrever aqui o nome, qual é a função que ele pertence. Função cetona. Se a função cetona, vai terminar com ona, o nome, certo? Ó, vai terminar com ona. Então, beleza. Vamos lá, tem quantos carbonos? Vamos conferir. Primeiro, eu vou numerar da ponta da esquerda ou da ponta da direita. Com certeza da ponta da esquerda, porque está mais perto do grupo funcional. Então, bora lá. Esse aqui é o carbono 1, certo? Esse aqui é o carbono 2, o 3, o carbono 4, o 5, o 6,
o 7. Ah, 7 carbonos. 7 carbonos já está ficando fácil. Ept, 7 carbonos. Qual o tipo de ligação que tem entre carbonos? Só ligações simples, ó. Então vai ser an, heptan. A gente já sabe que é cetona, então é heptanona. Só que nós temos que dizer onde está o grupo funcional. Onde está o ona? Bem aqui, gente, ó, estampado na cara de vocês. Está no carbono 2. Então é heptan 2 ona, tá certo? Ó? Pronto, bem legal, bem tranquilo. Vamos para o próximo. Olha só, essa função a gente não viu ainda aqui, certo? Mas você já tem que ficar ligados, ó. O que tem diferente de carbono e hidrogênio nessa cadeia? Ah, professor, já estou vendo ali. Isso, ó, eu também, ó. É o oxigênio que está no meio dos carbonos ali, ó. Aquele heteroátomo ali, né, pessoal? Olha aí, vamos pintar ele. Então, quando tiver um oxigênio sendo heteroátomo entre dois carbonos, um oxigênio entre dois carbonos, eu tenho a função éter. Ah, beleza. Qual é a função? Função éter, tá? Função éter. Quando eu tiver oxigênio entre dois carbonos, sempre vai ser assim, tá? Então a função éter, a nomenclatura dela é meio peculiar. Como assim, professor? Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que separar essa cadeia, deixa eu ver se eu risco aqui, ó, em duas partes. Como assim? Ó, essa parte aqui, aí, deixa eu botar outra linha aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, da frente, e essa outra parte bem aqui, ó. Olha só. Deixa eu marcar aqui a outra parte. Ó. Certo? Olha só. A cadeia fica dividida em duas partes. Então, é o seguinte. A primeira parte do nome vai ficar, ó, número de carbonos, botar aqui, número de carbonos, de C, número de carbonos, mais, olha, gente, é o seguinte, sempre a menor parte fica assim, ó, número de carbono mais oxi, certo? E a segunda parte fica número de carbonos mais tipo de ligação, certo? Tipo de ligação, mais, ó, professor, não entendi, isso aí ficou complicado, calma aí, vamos lá, essa aqui é a primeira parte, tá certo? Primeira parte, então fica assim, ó, tem dois carbonos, então a gente vai botar assim o nome, ó. Deixa eu apagar logo com a borracha, limpar aqui, que tá muita informação, olha só, aqui, ó, os dois lados tem dois carbonos, então não tem uma parte maior nem uma menor, certo? Então você não vai ter aquela regra do lado, ó, tipo assim, porque quando tem um lado que é o menor, tem menos carbonos, poderia ter só um carbono aqui, ó, aí eu botaria, o menor número, o lado que tem menos carbonos mais óxido, tá? Sempre assim, o lado que tem o menor número de carbono mais óxido, e o lado que tem mais carbonos, aí você bota tipo de ligação e terminando com O. Como assim? Bora lá. Aqui fica assim, ó. Tem quantos carbonos aqui? 2. Se tem 2 carbonos, então vai ser et. Vou colocar aqui o nome. Mais um espacinho aqui para botar esse nome. Então, 2 carbonos aqui do lado esquerdo, nós vamos botar assim, ó. Et
Et mais oxi, que é esse oxigênio aqui, ó. Et mais oxi, etoxi. E o nome do resto da cadeia. Tem quantos carbonos aqui? 2. Et. Tipo de ligação, an. Terminação, o. Certo? Etoxi, etano. Nós vamos fazer mais exemplos desse aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Olha, gente, é o seguinte. Esse composto pode ter também um nome, que é o nome usual, tá? Esse nome aqui é o nome oficial dado pelo IUPAC. Professor, qual seria o nome usual desse composto? É o éter de etílico, tá? Éter de etílico, certo? Ó, de etílico, que é chamado também de éter de farmácia, tá? É o éter que é usado lá no hospital. Eles usam lá para anestesiar quando você vai tomar uma injeção, certo? É esse composto bem aqui com essa fórmula aqui, tá certo? Beleza. Próximo composto. Temos aqui, ó. Se eu centralizar um pouquinho mais essa estrutura, tá? Vamos dar uma centralizada nela. Mais pra cá um pouquinho. Ora, composto grande, né? Cadeia grande. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Vamos marcar esses grupos funcionais aqui, tá? Deixa eu marcando aqui, ó. Professor, que é isso? Grupo funcional. Olha, já expliquei, mas eu vou explicar de novo, porque, né, não tem problema. Mas você fique atento, entendeu? Não bobeie, ó, pra gente não perder tempo. Grupo funcional é essas estruturas são diferentes de carbono. Essas estruturas que têm átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Tem estrutura diferente de C e H, que são os grupos funcionais. Então aqui nós temos, olha, primeiro, qual a função orgânica desse composto? Vejam bem, se esse composto aqui tem carbonila entre dois carbonos, então é da função cetona, tá? Função cetona. O que é carbonila? É um carbono que faz dupla ligação com oxigênio. Então, função cetona, vamos escrever. Função cetona, tá? Função cetona. Se a função é cetona, eu sei que vai terminar esse nome aqui com ona, a terminação. Então é importante você definir a função para poder saber qual vai ser a terminação, certo? Então é da função cetona. Tem dois grupos funcionais cetona. Olha, é o seguinte. Só que vocês estão vendo que tem dois grupos funcionais da função cetona. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Diona. Diona, porque dis é 2 e ona é cetona. Quer dizer que tem dois grupos, ó, da função cetona. E para dar o nome, nós vamos ter que saber a posição. Primeiro, então, vamos numerar essa cadeia. Numerando, tá? Vamos numerar aqui, ó. Qual é a ponta? A ponta da esquerda ou a ponta da direita? Que a gente vai fazer essa numeração. Da ponta da esquerda, porque está mais perto do grupo funcional. Ó, aqui, ó. 1, 2, já tem um grupo funcional. Aqui, ó. Se eu viesse da direita. 1, 2, 3, 4. Aí que chegaria no grupo funcional. Então, a ponta que está mais perto de um grupo funcional é essa ponta aqui, a ponta da esquerda. Então, vamos numerar. Olha lá. 1, 2, estou numerando os carbonos. 3 carbonos, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Então aí, ó, tá vendo? Eu tenho 8 carbonos. Se é 8 carbonos, então a gente já começa a dizer o que? Já vai dizer que aí já vai dizendo aí que é oct, né? Isso. Então bora colocar aqui o nome. Oct. Oct. Certo? Oct. Aí é o seguinte, qual tipo de ligação existe entre os carbonos, ó? Só ligações simples, ó. Professor, mas essa ligação dupla aqui entre carbono não conta para isso.
Esse AN, EN ou I é só quando for ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, entre carbonos aqui só tem ligações, ó, simples. Então, vai ser AN. Octan. Aí, pessoal, tem dois grupos funcionais. Então, é octandiona. Octandiona. Mas só que onde está esses dois grupos cetona? Tem um no carbono 2, certo? Ó. Um no carbono 2 e outro no carbono 5, ó. Então, fica assim. O nome desse composto, octan 2,5 de ona, tá? Oct, 8 carbonos, an, só ligações simples entre carbonos, diona. Porque tem dois grupos funcionais, dois grupos funcionais de cetona. Então é diona, tá? Diona. E esse 2,5 é a posição desses dois grupos funcionais, tá? Então sempre lembrem, quando vier números nos nomes, esses números indicam a posição, tá? A posição dos compostos na cadeia. Então, pessoal, nessa próxima sequência de cadeias, né, nós vamos fazer o que a gente estava fazendo. Vamos dizer qual a função, né, qual o grupo funcional e identificar o grupo funcional e dar o nome, tá? Então, a primeira cadeia que nós temos aqui é essa aqui, ó. Professor, mas essa cadeia tá toda bagunçada. Olha, gente, dizer para vocês, eu coloquei ela assim propositadamente, porque no livro vai vir cadeias que elas estão tortas, tipo assim, elas escritas de várias formas, não vai estar escrito tudo do jeito dos exemplos anteriores que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então vocês têm que se acostumar com a cadeia, só que, tipo, para dar nome vai ser tudo sempre do mesmo jeito, tá? Ó, olha só, vamos olhar essa cadeia bem aqui. Primeira coisa que eu vou identificar nessa cadeia é que ela não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ó, tem um oxigênio, que é um átomo, né, diferente, né, entre dois... tem um átomo diferente na cadeia aí, certo? Então já vou pintar ele aqui para você já perceber, ó, por que não vai ser hidrocarboneto, tá? Tô pintando aqui já o que tem diferente nessa cadeia. Pronto. Pintado, ó. Professor, isso aí parece com cetona. Mas não é cetona, sabe por quê? Porque a cetona tem que ter esse carbono que tem dupla O. Ó, tá aqui assim, ó, para vocês verem melhor. O carbono com dupla O tem que estar entre dois carbonos, ó. Mas aqui, ó, se aqui ligado a esse carbono tivesse outro carbono, seria cetona. Mas quando é um hidrogênio, ou seja, a carbonila está entre carbono e hidrogênio, nós vamos ter a função aldeído. Como é, professor? Função, vou botar aqui, ó, função aldeído. Função aldeído, tá? Pronto. Ah, beleza. Professor, e essa função, o nome dela termina com o quê? Al, certo? Aldeído termina com al, certo? Ó. Já para aí o vídeo, anota no caderno, ó. Aldeído termina com al. Então, professor, tá na ponta ali, né? Só tem esse grupo funcional. Essa cadeia precisa numerar? Olha, essa aqui não precisa numerar, tá? Aldeído, geralmente quando só tem um grupo funcional de aldeído, ele vem na ponta e não precisando numerar. Mas se vier, por exemplo, se tivesse ligação dupla ou radical ou outro grupo funcional na cadeia, aí você teria que numerar. Mas aldeído quando só vem o grupo funcional e o resto é só carbono e hidrogênio, você não precisa numerar. Então o nome desse composto aqui é simples. Qual seria o nome dele? Seria... Tem quantos carbonos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá?
7 carbonos. Então é ept. Qual tipo de ligação tem entre carbonos? Só ligações simples. E não é aldeído? Então heptanal, tá? O nome desse composto é o heptanal, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu ver, tem 2 cadeias aqui, vamos aumentar um pouquinho essa. Porque a gente quer primeiro essa aqui. Essa que está aqui na minha esquerda, tá, pessoal? Bora lá, deixa eu centralizar ela aqui. Que ela que é a importante aqui nessa história agora. Beleza, aqui nós temos essa cadeia carbônica. E é o seguinte. Nós temos aquela situação que vimos. Antes de falar disso, vamos dizer qual é o grupo funcional que pertence a esse composto aqui, ó. Lembrando, se tiver hidroxila, que é OH, ligado a carbono que só tem ligações simples, ó, a hidroxila OH está ligado a um carbono que só tem ligações simples, ó. Só ligações simples que ele tem, esse carbono aqui. Então, é álcool. A função é álcool. Ah, beleza. Então, eu já vou escrever aqui, professor, do lado, que é função álcool. Isso aí. Escreve aí. Função álcool. Tá aqui. Álcool. Certo? Ah, é da função álcool, né? É isso mesmo. Função álcool. Peraí, vamos botar mais, jogar mais aqui pro lado, tá? Que tem aquela estrutura ali que tá perto, que tá querendo aparecer. Ela é daqui a pouco, tá? Olha aqui, ó. Aqui. Função álcool, certo? E o nome dessa cadeia? Olha, primeiro nós vamos ter que numerar. Nós temos duas coisas que a gente tem que observar aqui. Nós temos o grupo funcional e nós temos também quem? Nós temos aquela insaturação que eu estou marcando ali para vocês, ó. Nós temos aquela insaturação ali, ó. Certo? E se a gente tem o grupo funcional e a insaturação, nós vamos numerar a cadeia a partir de onde? A partir do carbono mais próximo do grupo funcional. Tem que lembrar da regra, tá? Então, bora lá. Vamos numerar a partir desse carbono bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o 1. Esse aqui, ó. Que está ligado ao grupo funcional. Mas, pessoal, nós vamos ir por aqui, pela esquerda, ou vamos ir pela direita? Olha, é o seguinte. Vamos numerar dos 2 jeitos para vocês verem o que acontece. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá olhando aí? Beleza. Eu vou pegar essa estrutura aqui. Deixa eu pegar essa estrutura aqui. Ó, peraí. Deixa eu dizer pra vocês, olha. Se eu viesse por aqui por baixo, se eu viesse por aqui, ia ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu ia demorar muito para chegar na insaturação. E se eu vier aqui por cima, ó, 1, 2, 3, ó, já cheguei na insaturação. Então você tem que escolher o giro, né, na cadeia fechada, você vai ter que escolher isso. Você vai ter que numerar a partir no sentido que tiver a menor numeração possível. Deixa eu colocar a seta aqui, ó. Então o sentido da numeração vai ser qual? Esse aqui. Porque é o sentido que vai ter a menor numeração possível, tá? Então, atenção para isso aí, viu? O sentido vai ser esse aqui, ó, sentido anti-horário de numeração. Porque se fosse no sentido horário, os números iam ficar maiores. Pode fazer, pode testar se quiser, tá? Se tiver dúvida, pergunta aí depois que a gente vai tentar tirar isso aí e fazer mais exemplos com isso. Então, bora lá. Como fica o nome desse composto? Primeiro, tem quantos carbonos? X. Mas, olha, lembre-se que é uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada, ela sempre vai começar com ciclo. Ciclo. Porque é fechada.
ciclo. Aí tem quantos carbonos? 6. Ciclo-hex. Ciclo-hex. Tem ligação dupla? Tem bem aqui, professor, entre o carbono 3 e 4. Então eu já estou sabendo, professor, que é na posição 3. Beleza. Então, ciclo 3 em, né? Pronto. 3 em. 3 em. Aí o grupo funcional está no carbono 1. Ciclo 3E, 1-ol. Pronto, olha só. Então, o nome desse composto é ciclohexê 3E, 1-ol. O que quer dizer? Ciclohex é uma cadeia fechada com 6 carbonos. 3E quer dizer que no carbono 3 tem um En, que é uma insaturação por ligação dupla. Tem uma ligação dupla entre carbono 3 e 4. Então, posição 3 tem uma ligação dupla. E no carbono 1, o ol, que é o grupo funcional de álcool, tá certo? Beleza, vamos para a próxima, sem perder tempo. Aqui nós temos esse composto que tem... qual a função orgânica dele? A função orgânica desse composto aí só tem carbono e hidrogênio. Então, é o quê? Isso mesmo. A função hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, tá? Hidrocarboneto. A função. E qual vai ser o nome? Calma aí, vamos numerar essa cadeia. Olha, eu tenho a ponta da esquerda e a ponta da direita. Qual que está mais perto de uma ligação dupla? Ah, professor, esqueci. Ligação dupla é o que mesmo? Vou pintar aqui para tu não esquecer mais. Olha só. Pintado aqui. Ó, outra ligação dupla aqui, ó. Pintado também. Certo? Então, olha. Tanto essa ponta da esquerda como a ponta da direita, nós temos a mesma distância, né? Ó. No carbono 1 tem, ó. Ou seja, essa cadeia aqui, ela pode ser numerada de qualquer lado. Ah, então eu vou numerar logo da esquerda. Ah, posso numerar da direita? Pode, vai ficar o mesmo nome se fosse numerar ou de um lado ou de outro. Então, bora lá, coloca aqui 1. Opa. Numerando primeiro, ó. Cadeia. Ó, carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Né? Cadeia numerada. Agora vamos dar o nome. Pessoal, tem quantos carbonos aí? 5. Se tem 5 carbonos, vai ser pente. 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 Aí, tem ligação dupla? Tem, professor. Tem 2. Então, é dien. Isso. 2 é dien. Mas onde estão essas duas ligações? Ó, tem uma no carbono, entre o carbono 1 e 2, então é a posição 1. E um entre 4 e 5, então é a posição 4. Então, pente 1, 4, dien, né? Quer dizer que é duas ligações duplas. E a terminação é ol porque é o hidrocarboneto, tá certo? Ó. Beleza. Então, esse aqui é o pente 4 dieno. Próxima cadeia. Professor, essa aí não me assusta, professor. Não, essa aqui primeiro. Tá? Bora para essa cadeia aqui, ó. Pessoal, bora lá. Esse composto aqui, qual é a função? Só tem C e H. Então, é o quê? Ah, hidrocarboneto. Isso mesmo. Ó. Função hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Professor, as outras funções eu não sei não, mas hidrocarboneto eu já estou por dentro. Já é um avanço, isso é importante. Certo? A gente vai, né, devagarzinho, né? Deixa eu botar esse nome aqui para outro lado, que ele tá me incomodando aqui. Pera aí. Vou botar ele aqui, pera aí. Vou botar ele aqui embaixo, pronto. Certo? Vamos numerar essa cadeia aqui agora. Eu vou numerar sempre a partir da ponta de onde tem o que? A insaturação, né? Porque não tem grupo funcional, é hidrocarboneto. Então, peraí. Bora começar a numeração.
Ó, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 carbonos e a cadeia é fechada. Então, professor, 7 carbonos, eu sei que é hept, mas quando a cadeia é fechada, então vai ficar ciclohept. Isso mesmo. Ciclohept, porque a cadeia é fechada, tá? Ó. Então, deixa eu ver aqui um lugar para colocar esse nome. Pai, tô brigando com esses... com esses textos aqui. Aí, aqui do lado. Deixa aí do lado. Pronto. O nome eu vou botar aqui embaixo. Tá aqui, ó. Aqui. Vem aqui o nome. Ciclo porque é fechada. Hept porque tem 7 carbonos. E olha, tem ligação... Se só tivesse ligação simples, seria cicloheptano. Mas como tem essa ligação dupla aqui, ó, que é o E, onde está o E? Entre carbono 1 e 2. Então está no carbono 1. Então ciclohept 1 E, certo? E O porque é hidrocarboneto. Então ciclohept 1-eno, tá certo? Beleza. Esse aí é o composto que nós vamos dar o nome agora. Professor, eu fiquei com medo. Gente, ó, a cadeia você tem que ver as pontas dela. Ó. Olha só. Tem essa ponta aqui que tem carbono, ó, e essa outra ponta, ó. Então você, identificando as pontas, você numera e dá o nome normal para a cadeia. Ela pode vir dobrada, enrolada, do jeito que for. É tipo que fio cabelo. O fio cabelo não sempre tá retinho, não, ele dobra, né? Então, assim é a cadeia carbônica, ela dobra. Ela tem flexibilidade, tá? Algumas estruturas, tem outras que são rígidas, que não dobram, não. Então, bora lá. Aqui nós temos o seguinte, vamos numerar essa cadeia. Vou numerar aqui de qual ponta? A ponta da esquerda ou a ponta da direita? Primeiro, antes de numerar, eu vou pintar aqui os grupos funcionais, porque eu já vi que isso aqui não é hidrocarboneto. Olha aí, tem esse grupo aí, ó, que tem oxigênio, então isso não é hidrocarboneto não. Vamos pintar, aí, ó, tá vendo? Tem outro desse aí? Tem ali, ó. Pinta também. Ó, risca, beleza, ó. Tá vendo? Agora vamos numerar essa cadeia. Da ponta da esquerda ou da ponta da direita, ó. A ponta da esquerda, ó. No 1 eu já tenho o grupo funcional. Aqui da ponta da direita tem 1, 2, 3 carbonos aí que tem o grupo funcional. Então é da ponta da esquerda. Beleza, vamos numerar então da ponta da esquerda. Para aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Queria mudar a cor dali, dessa numeração, mas não tem como ainda, então vai ser dessa cor mesmo. Ó, vai lá. Esse aqui é o carbono 1. Esse aqui é 2. Esse aqui é o carbono 3, 4. Esse aqui é o 5. Esse aqui é o 6. Esse aqui é o 7. Esse aqui é o 8. Esse aqui é o 9. Então quer dizer que eu tenho 9 carbonos. 9 carbonos vai ser non. Então bora lá. Primeiro, para aí. Que função orgânica esse composto é? Olha, gente, se tem o OH ligado a carbono, que só tem ligações simples, carbono saturado, é da função álcool. Ó, todos os OH estão ligados a carbono saturado. Então é função álcool. Terminar com ol, né? Termina com ol, certo? Ó. Tá aqui, ó, a função deixar bem aqui de lado, ó. Pronto, deixar aqui de lado. Vamos dar o nome para ele agora. Tem quantos carbonos? 9. 9, então eu sei que é non. 9 é non.
tá? Non, non. Qual tipo de ligação existe em carbonos? Só ligações simples. Então, non, an, né? Nonan, nonan. A gente sabe que é álcool, termina com ol. Nonanol. Nonanol, professor? O que está faltando aí para fechar é o quê? É que nós temos 3 grupos funcionais. Então, não é só ol, é triol, porque tem 3. Nonantriol. Mas onde estão esses 3 ol? Tem um no 1, um no 5 e outro no 7. Aí tem que botar 1, 5, 7. Olha só. Beleza. Aí o nome do composto fica assim, ó. Nonan 1,5,7 triol. Non porque tem 9 carbonos, an só ligações simples entre carbonos, 1,5,7 triol. 1,5,7 é porque, ó, 1, 5 e 7 são as posições que tá os ol. Triol porque tem 3 grupos funcionais. Ó, se fosse tetra, se fosse 4OH, seria tetrol, tetraol. Se fosse 5 era pentaol, certo? Então, dependendo da quantidade, você vai botar esse prefixo, tá? Mas só que o número é só para posição, tá certo? O número não representa a quantidade. Então, com esse exemplo, a gente encerra essa nomenclatura de cadeias normais, tá? A próxima aula a gente vai trabalhar com as cadeias ramificadas, certo? Quem quiser já ir dando uma estudada, vai dando uma lida lá no livro para já chegar preparado para a próxima aula. Então, um abraço a todos. Tchau!